Ó, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, ele invalidou, isso mesmo, invalidou provas que foram obtidas no acordo de leniência firmado pela Odebrecht e que envolve uma série de políticos e partidos. No despacho, Toffoli também afirma que a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Lula, foi preso quando foi preso em 2018, vou abrir aspas aqui, pode ter sido um dos maiores erros judiciários da história do país, fecho aspas aqui para o ministro Dias Toffoli. O ministro tomou a decisão com base nas descobertas da Operação Spoofing da Polícia Federal. A operação revelou mensagens entre o então juiz Sérgio Moro e integrantes do Ministério Público, supostamente combinando aí procedimentos em processos da Lava Jato, que investigaram aí a Odebrecht, e o material que se tornou conhecido público em 2019 foi obtido pelo Walter Delgatti Neto, o hacker, né, que é um dos alvos da Operação Spoofing. Em uma rede social, o senador, que é o ex-juiz da Lava Jato, paranaense, maringaense Sérgio Moro, ele defendeu a operação e disse que as ações da Força-Tarefa da Lava Jato seguiram a lei. Vou abrir aspas aqui. A corrupção nos governos do PT foi real, criminosos confessaram e mais de 6 bilhões de reais foram recuperados para a Petrobras. Esse foi o trabalho da Lava Jato dentro da lei, com as decisões confirmadas durante os anos pelos tribunais superiores. Vamos lá. Eu não devia, mas eu vou começar com você, Ângelo. Sabe por quê? Porque eu me lembro de um vídeo seu que viralizou pelo país, quando você faz a seguinte pergunta a Sérgio Moro, que estava sentado naquela cadeirinha onde está Daniel Matos. Qual a página, senador? Você fez essa pergunta para ele. Qual a página estão tipificados os crimes do Lula? Ele deu a mesma resposta. A corrupção nos governos do PT foi real. Nós recuperamos mais de 6 bilhões de reais. E agora o Toffoli vem com essa de que um dos maiores erros judiciários da história do país foi a prisão do Lula. Com certeza, inclusive ontem o Reinaldo Azevedo lembrou esse episódio. O direito, o Muribe me ensinou isso, né? Justiça nem sempre é direito, o que vale é o direito. É o que está ali. É o que está ali. E realmente o que aconteceu está mais que provado. Agora, o Toffoli também tem culpa num outro erro judiciário eleitoral ocorrido em 2012 do Tribunal Superior Eleitoral, que permitiu que o então vice-prefeito Carlos Roberto Pupim fosse candidato a prefeito naquele ano. Ele não podia, porque ele assumiu 2 vezes. A lei é clara, não pode assumir em ano eleitoral. E ele assumiu. Então, é isso que me causa estranheza em muitas ações, não do Toffoli, que esse tem um... O Toffoli alegou, naquele caso, ele engavetou o projeto, o recurso do NVR, alegando que ele tinha... Fera quando o juiz não... Alegando que ele tinha suspeição. Mas não explicou qual suspeição que é. Que suspeição que ele tinha com o Toffoli, com o VR, sendo que ele era ex-advogado do PT e estava brigado com o PT. Estava brigado até recentemente. O que tá cheio, tem mais na internet é a foto dele abraçado com o Bolsonaro. Então a justiça não tem, e é isso que eu reclamo, não tem um caminho só. Parece que de vez em quando sai dali e não segue o que está escrito. Mas, para resumir, eu acho que a decisão, ela dá um abalo na oposição, porque é uma decisão judicial, está baseada em dados, refere-se a pouco da operação Spoofing, que foi pedida pelo próprio Moro, que cada vez mais decepciona como político, e principalmente tem um curitibano amigo do Fernando Tupan que está muito contente, que curtiu tudo isso, que chama-se Tony Garcia, que chama essa turma da Lava Jato de quadrilha. Fernando Tupan, você foi citado, vai, 2 minutos. Paulo Caetano, eu vou te falar uma coisa, o que eu vi nas redes sociais não condiz com o que o Rigon falou agora. O que aconteceu é o seguinte, o Toffoli é um petista de carteirinha, foi advogado do PT. E sabe, Paulo Caetano, o que me deixou de cara e que me envergonha essa decisão? Sabe quem é a advogada? Valesca Teixeira Zanin Martins. Sabe quem é ela, Paulo Caetano? É nada mais, nada menos que a mulher do ministro do STF, Cristiano Zanin.
A Valesca, sabe quem é o pai da Valesca? Sabe o Circo de Atibaia? O Circo de Atibaia estava no nome do pai dela. Então, veja só a que ponto nós chegamos, Paulo Caetano. A que ponto o STF chegou. Nas redes sociais se comentava que o STF estava envergonhando o Brasil. E essa decisão mostra exatamente, na minha opinião, que isso aconteceu. Existe a justiça para uns e injustiça para outros. O Brasil, isso é uma afronta para a nossa democracia. É uma afronta e para tentar limpar a barra, para conseguir benesses do governo federal, o Toffoli faz uma coisa dessa. Eu não acredito. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se eu tivesse 30 anos, eu estaria indo para os Estados Unidos amanhã. E tem um amigo meu, que é um ex-vereador aqui de Curitiba, o nome dele é José Carlos Chicarelli. Depois que o PT assumiu, sabe o que ele fez? Ele pegou as malas, fechou o consultório do dentista dele e foi para Miami e está lá porque ele não aguenta tudo isso que está acontecendo, as injustiças da esquerda. E olha, ele não é nem um direitista, não é um bolsonarista de carteirinha. Ele estava filiado ao MDB do Anibele Neto e do Renato Ador. Paulo Caetano. Daniel, 2 minutos. Paulo Caetano, quando você começa falando em justiça histórica, isso aí já tem uma narrativa política, né? O STF que hoje parece futebol, né? Tem torcida, é um apelo popular, todo mundo sabe quem são os ministros, coisas que antigamente eles se passavam discretos, ninguém nem sabia o nome, quem era, o que votavam. Então, quando acontece uma coisa dessa, a gente fica pensativo, porque foram recuperados mais de 5 bilhões de reais. E esse dinheiro agora? Vai, um exemplo, né? O presidente Lula ele vai pedir danos morais, ressarcimento. Não só ele, são mais de 400 políticos envolvidos. Então, assim, é muito ruim para a nossa democracia, né? Faz pensar que será que a corrupção vale a pena no Brasil? Né? Então, porque a gente leu vários jornais, não existe nada concreto no despacho do Toffoli. Nada de concreto, de jurídico. A Pâmela, que é advogado, pode, se eu estiver errado, fala-se muito em teorias, em conspirações, mas fatos concretos a gente não leu. Então, assim, uma canetada, como o Tupã disse, o Toffoli, que foi advogado do PT por anos, mas aí vem uma outra pergunta. E o dinheiro que foi recuperado? Também não era para ter sido recuperado? Agora as pessoas têm direito de entrar na justiça e pedir danos morais. O Lula foi preso, ficou lá 20 meses. Beto Richa foi preso, né? Tá aí respondendo processos. A imagem dessas pessoas aí, porque pelo que o Toffoli, o despacho dele, que tá tudo certo, da Odebrecht ali, então as pessoas vão entrar com danos morais e que não foram poucos. Então, assim, Vai, Daniel. Um dia complicado, um dia triste, porque muito só se falou nisso. Hoje, dia da independência do Brasil, a gente ter que ficar debatendo isso. Infelizmente, essa é o Brasil de hoje e a posição dos ministros que estão lá no STF. Pamela Bussolini. Então, Paulo, muito triste isso, mas é esperado, né? Inclusive, eu me lembro que na campanha falei isso, falei assim, olha, daqui a pouco, se o Lula ganhar, a gente vai ter que indenizar esse pessoal, né? Vamos ter que devolver o dinheiro que foi roubado dos cofres públicos para esse pessoal, né? Para os condenados que agora são todos, né, pessoas inocentes, ilibadas, né? Exemplo aí de cidadão para o país. É engraçado, porque além desse dinheiro ser recuperado no Brasil, também houve, né, ação nos Estados Unidos, também houveram indenizações pagas nos Estados Unidos, porque lá eles também causaram prejuízo com essa maracutaia toda, né, envolveu investidores e tudo mais. Então, nos Estados Unidos também correu esse processo e a Odebrecht confessou que tinha um departamento de propina muito especializado, tanto no Brasil como lá, fez as indenizações e agora vem essa decisão. Eu confesso para vocês que quando eu li isso na internet, eu só lembrei daquela toalhinha bordada do sítio de Atibaia, que ficava lá no sítio que não era do Lula, aquela, né, toalhinha bordada, Lula e Marisa, né, que tinha assim com, a gente chama de ponto cruz
né? A mulherada chama de ponto cruz. Mas o sítio não é dele, né? As toalhas bordadas com os nomes deles, mas não é. Me veio a imagem da toalhinha. Então o Brasil virou isso. Esse é o presente que o judiciário está dando para o brasileiro, de 7 de setembro, mostrando que o crime compensa sim. Quem rouba e tem dinheiro, é só dividir esse dinheiro que ele vira um inocente, é só pagar bem quem deve ser pago. É isso que acontece no Brasil. É essa mensagem que fica pro nosso 7 de setembro, infelizmente. 7 horas e 59 minutos. Repita. 59, vai. Carlos. Sítio, pedalinho, itens pessoais, né? Perfumes, shampoo. Joias não é outro presente. Joias não, joias eu acho que não. Eu fiquei pensando, juridicamente não adianta querer discutir isso, né? Mas qual o objetivo? Qual o objetivo do Toffoli ter mexido nisso e por que ele fez isso agora? Né? E por que ele faz essa fala, então, sobre o Lula ao final? Né? Então isso já é uma conjuntura, né? Eu posso, com o pouco tempo que eu tenho, eu quero dizer pro Moro e pro Deltan fazer uma nova vaquinha, porque o couro vai comer pra cima deles.